mais top da galáxia. Sejam todos bem-vindos ao canal TNA Nunes. Galera, no nosso vídeo de hoje a gente vai estar citando aí alguns motivos para vocês, apicultor, você iniciante na apicultura, produzir rainhas. Vou estar mostrando aí o porquê, quais os benefícios que vocês podem ter ao produzir as suas próprias abelhas rainhas. Você que está chegando agora no canal, é um novo visitante, se inscreva no canal, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos. Participe aqui embaixo nos comentários, deixa aquele like para a gente, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do canal. Quando você deixa o like, o YouTube entende que você gostou do vídeo e começa a compartilhar na plataforma para os outros amigos que ainda não é inscrito no canal. Então, deixa o like, dê essa força aí pra gente. É de graça, não custa nada. Então vamos dar continuidade aí no nosso vídeo de alguns motivos por que você deve produzir abelhas rainhas. Então agora vamos para o vídeo e vou dizer por que você apicultor, você iniciante deve produzir abelhas rainhas. Para quem acompanha no canal, viu que eu postei 2 últimos vídeos aí compartilhando links para quem quer produzir abelhas rainhas. A gente já está no 6º grupo com mais de 1.500 pessoas interessada na produção de abelhas rainhas. Vou deixar um link aqui disponível para vocês. Eu acredito que vai ser vagas limitadas aí para vocês aprender a produzir abelhas rainhas. Então agora, sem mais delongas, vou estar citando os motivos para vocês produzir abelhas rainhas. Então pessoal, vamos para o motivo número 1, por que você apicultor deve trabalhar com rainhas novas, deve produzir rainhas. Já é sabido, todo apicultor, todas as pessoas que mexem com abelha, trabalham com abelha para alguma finalidade, entendeu? Então o motivo número 1 é aumento de produtividade. A gente sabe que rainha nova produz mais do que rainhas velhas. Às vezes o apicultor tem ali alguns apiários, algumas caixas, atravessa o período de escassez tratando, cuidando, batalhando para aqueles enxames crescer, não cresce. Chega o período de florada, os enxames estão pequenos. Quando é a época das abelhas aproveitar aquelas primeiras floradas, não tem abelha o suficiente para coletar o néctar na natureza, para estocar o alimento. Agora, quando o apicultor trabalha com rainha nova, ela atravessa o período de escassez com enxame, com a população muito maior, e quando começa as floradas, esse enxame que você cuidou na escassez, ele tem resultado quando você coloca a alimentação, quando você fornece a alimentação artificial. E quando chega o período de florada, aquela primeira florada que abre na natureza, os enxames já estão grandes, populosos, vai coletar esse néctar para estocar, para armazenamento. Agora, se o enxame atravessa o período de escassez fraco, quando aparecem as primeiras floradas, elas vão utilizar aquele néctar para o crescimento da população das abelhas, para a construção de favo, né? Mesmo você fornecendo alimentação na escassez, enxames com rainhas velhas não se destaca em crescimento. Somente quando começa o período de florada natural, que ele começa a se destacar em crescimento, aí o que é que acontece? As abelhas eliminam a rainha, porque a rainha é velha, ou ocorre a enxameação por causa do feromônio da rainha velha que está fraco. Então esse é o motivo número 1 para vocês produzir abelhas rainhas. O motivo número 2 é a substituição de rainhas velhas. Quando a gente trabalha com rainha nova, crescimento acelerado e produtividade acometem todos os benefícios para crescer, para ficar grande. Rainhas velhas, baixa produtividade, alto índice de enxameação. Então esse é o motivo número 2, substituição de rainhas velhas. O nosso terceiro motivo para você apicultor, você iniciante, produzir abelhas rainhas, é que você consegue crescer na apicultura com multiplicação de enxames. Você ganha mais tempo do que você fazer divisões pelo método natural. Vocês me conhecem, sabem que eu também produzo rainhas, vendo enxames. Eu tenho agora um apiário lá, aqueles núcleos de fecundação, está com 60 enxames. Se eu quiser ir nos meus apiários, onde que eu trabalho com produção de mel, dividir as abelhas, eu tenho rainhas para colocar, rainhas fecundadas. Olha quanto tempo que eu vou estar ganhando. Eu já vou produzir enxames pronto para produzir mel.
não vai parar o mecanismo da colmeia. As abelhas não vai cair lá embaixo, não vai encerrar a postura para depois crescer novamente. Então só aí vocês têm um grande objetivo para produzir rainhas. Aumento na produtividade de enxames, na multiplicação, você ganha tempo, entendeu? Agora vocês fazem as divisões pelo método natural. Orfana, colmeia, aí vai e divide outros enxames para aproveitar as realeiras. Realeiras, pessoal, de colmeias orfanadas, são realeiras de emergência. Totalmente diferente de realeiras quando as abelhas estão preparando para enxamear. Quer saber a diferença? Você vai lá orfanar o enxame, né? O que as abelhas querem? Elas querem recuperar aquela colmeia o mais rápido possível, para não parar o mecanismo, entendeu? Para o enxame não ficar fraco. Então, elas vão produzir realeiras com larvas de 3 dias, larvas de 4 dias, larvas até de 5 dias. Mas, Thiago, 5 dias? Sim. Eu já orfanei colmeia e eu vou estar lá com 10 dias e já ter realeira aberta, sem ter realeira antes de eu orfanar a colmeia, entendeu? Então, são realeiras de emergência. Nestas realeiras de emergências, nem todas as rainhas são boas. Por quê? Ali já tem rainhas que se alimentou de mel e pólen. A gente sabe que para uma rainha ser boa, ela tem que se alimentar somente de geleia real. Quanto menor a larva, melhor a rainha que vai nascer nessa realeira. Então as abelhas vão utilizar realeiras de emergência. Por que essas realeiras de emergência não prestam? Abelhas rainhas que na sua juventude, na fase larval, se alimentou com mel e pólen, ela tem redução da sua bolsa de esperma, da espermateca. Então ela vai nascer, vai para o volupcial, vai acasalar com menos zangões, entendeu? Agora, quando uma rainha é feita através da enxertia, você vai selecionar ali a melhor larva, né? Quanto menor, melhor. Aí você vai ter uma rainha boa, vai sair uma rainha graúda que se alimentou somente com geleia real. A sua bolsa de espermateca vai ser maior, então ela vai acasalar ali com 12, 13, 15 zangões na natureza. E o aumento de postura dela é bem maior do que uma rainha produzida através de uma realeira de emergência. Essa realeira de emergência é a rainha que comeu na sua fase larval pólen e mel. Então ela tem a redução da espermateca. Ela vai cruzar com poucos zangões e vai retornar para a colmeia. Então a vida útil dessa rainha de emergência, ela vai ter ali no máximo 1 ano de pique de produção de ovos. E não é aquele pique alto, então é mais ou menos 1 ano. Agora, quando você seleciona uma larvinha pequena que se alimentou somente de geleia real, eu tenho aqui rainhas, pessoal, produzidas através da enxertia, que está indo para 4 anos e está produzindo muita abelha. O enxame está destacando ainda em produtividade de mel. Então aí, pessoal, tudo é base da escolha das rainhas. Método natural e método de enxertia. No método de enxertia, você ganha mais tempo, você tem rainhas mais boas do que você produzir rainhas orfanando colmeias, beleza? Então a gente já está indo agora para o nosso 4º motivo para vocês produzir abelhas rainhas. O nosso 4º motivo, pessoal, é a seleção genética de materiais dos apiários que você quer produzir abelhas rainhas. Então você vai ter controle. Você vai poder escolher o que você quer produzir, entendeu? Você vai querer produzir abelhas defensivas? Pode produzir rainhas de abelhas defensivas. Você, apicultor, pode escolher o que você quer. Vai pegar os enxames que se destacaram em produtividade de mel? Então pode produzir abelhas rainhas daquele enxame. Então eu acredito que vocês têm um ganho muito grande quando vocês começam a fazer a seleção genética. Todo ano você produzindo 20% dos melhores materiais genéticos que vocês têm no apiário, imagina isso num período aí de 3, 4 anos, 5 anos, você vai ter abelhas de primeira. Então você pode escolher o material de alta produtividade, de mel, de pólen, de própolis, para polinização, abelhas defensivas, abelhas mansas, mais manejável, entendeu? Então você tem tudo na mão para garantir um apiário de sucesso ao longo prazo. Não vou falar que isso é rápido do dia pela noite, porque não é. Seleção genética vai anos para você chegar num pique
onde que você tem um apiário ali, onde você pode ter um apiário de sucesso. Então, separação, seleção do material genético, esse é o nosso quarto motivo, um motivo essencial para o aumento da tua produtividade. O nosso quinto motivo, para você apicultor, você iniciante já produzir as suas abelhas rainhas, é para você não ficar dependente de produtores de rainhas. Hoje a gente no Brasil tem vários produtores de rainhas. Hoje no Brasil a gente consegue comprar abelhas selecionadas, abelhas F0, F1. Então você adquirindo abelhas selecionadas e você produzindo as suas abelhas, você não precisa ficar à mercê, dependentes de produtores de abelhas rainhas, né, de fora. Por quê? Imagina, todo ano você precisar comprar abelha rainha, todo ano você precisar comprar abelha rainhas. Então você vai ter um gasto a mais, aonde você poderia estar tendo rentabilidade, você mesmo produzindo, sobrando um dinheiro a mais para você, aí você vai ter de pegar o seu dinheiro e comprar abelha rainha de fora. Então, o quinto motivo é para você não ficar dependente de abelhas selecionadas, abelhas rainhas de fora. Você compra algumas abelhas rainhas somente para você tirar a linhagem, tirar a genética. Aí você também tem a opção de escolher, né? Você vai comprar abelhas de criadores conhecidos no mercado, claro, que já tem referência que as rainhas são boas, são de alta produtividade, rainhas resistentes a acro, varroa. Então vocês têm que analisar e pesquisar antes de buscar qualquer material genético de fora para tirar a genética dele, tirar a linhagem. Às vezes vocês ficam adquirindo abelhas de fora, sendo que no seu apiário, no seu plantel, como se diz lá no sul, vocês têm abelhas de alta produtividade que poderia estar retirando esse material genético e multiplicando aí essa genética nos seus apiários. Eu sei que abelhas F0, abelhas de fora, produzem muito, mas vejam só, essas abelhas requerem um cuidado muito maior do que as nossas africanizadas. E quando o apicultor tem esse cuidado alto com essas abelhas, automaticamente elas vão mostrar resultado, produtividade. E o apicultor, se ele tiver cuidado com aquelas abelhas que ele já tem no apiário, abelhas africanizadas que produz, elas vão produzir muito mais do que o normal, porque, sinceramente, alguns apicultores deixam as abelhas abandonadas e elas conseguem resistir a ataques de predadores, ataques de doenças, forídeo, qualquer coisa da natureza, ácaro, varroa, e ainda as africanizadas produzem mel, entendeu? Agora imagina se ele separar o material genético e começar a produzir rainhas desses enxames resistentes e cuidar melhor deles, imagina a quantidade que essas abelhas vão produzir a mais do que o normal. Abelhas F0, F1, F2 produz muito mel, mas como o apicultor fez um investimento, ele vai buscar cuidar mais, vai oferecer bastante alimentação na escassez, ele vai ficar de olho naqueles enxames. Com isso, pessoal, consecutivamente aumenta a produtividade. Mas fazendo uma comparação aí, às vezes vocês têm abelhas de alta produtividade no apiário, abelhas melhoradas pela a seleção natural, e vocês estão dando preferência para abelhas de fora, onde que você vai ter mais cuidado, tem que cuidar muito mais trabalho para ter uma boa produtividade. Mas isso daí vai da linha de raciocínio de cada um. Não estou falando que abelhas de fora presta ou não. Só estou dando aí um aviso para vocês. Que vocês, produzindo as suas abelhas rainhas, vocês têm a opção de adquirir abelhas rainhas de criadores conhecidos no mercado, rainhas boas. E também tem a opção de você separar o melhor material genético que você tem nos seus apiários. O nosso sexto motivo para você, apicultor, produzir as suas próprias abelhas rainhas, nova fonte de renda que você vai ter dentro do seu apiário. Quer ver essa fonte de renda aumentar muito mais se você faz parte de alguma associação e nessa associação ninguém produz abelhas rainhas, que é no meu caso aqui, aonde eu trabalho com as produções de rainhas. Aqui só tem eu que produzo abelhas rainhas. Então você vai ter uma fonte de renda maior. Eu vendo aqui uma abelha rainha na minha região, abelha selecionada dos meus apiários, a R$45. Então, numa caixa, em um núcleo, você consegue produzir aí 60, 70 rainhas, dependendo do tamanho desse enxame. Olha só o tamanho dessa fonte de renda. Eu vendo o quilo do mel aqui, que eu tenho que praticar manejo quase o ano todo, a R$35. E agora subiu o quilo do mel. Eu vendo uma rainha a R$45.
Então eu já estou pensando sinceramente de mudar a minha profissão com as abelhas, né? O meu trabalho dentro da apicultura. Produção de rainhas, a renda é maior, dá menos trabalho porque você não precisa carregar caixa pesada, você tem os dias certinho para ir no apiário, só seguir as regras do dia que você precisa ir no apiário para produzir as abelhas rainhas. Então, o nosso sexto motivo, uma fonte de renda a mais. Vocês já viram quantas pessoas tentaram comprar abelhas rainhas comigo através da internet? Eu acredito que muitos de vocês já perguntaram em algum vídeo, em alguma imagem que eu postei: Tiago, vende abelha rainha? Tiago, qual é o valor da abelha rainha? Os vídeos que eu estou divulgando agora, que é do curso, as pessoas estão querendo comprar abelha rainha. Eu estou divulgando o curso e os pessoal comentando embaixo: quanto que está a rainha? Envia para tal lugar. Então, é uma fonte de renda muito grande. Imagina se você tiver abelhas selecionadas, abelhas de fora, abelhas lá de Noronha, abelhas apiário Cosmo, de outras regiões. Então vocês vão ter aí uma fonte de renda, pessoal, insuperável, superior ao valor do mel. Uma abelha rainha, você compra acho que 2 kg de mel, dependendo da região, 3 kg de mel com uma abelha rainha. Enquanto aqui, ainda o preço do mel está razoável, mas já estou pensando sinceramente que o valor de uma abelha rainha comparado ao custo para produzir 1 kg de mel, não é tão compensativo mexer com mel, beleza? Só uma opinião minha. Então, o sexto motivo é uma renda a mais, uma rentabilidade a mais que você vai ter na apicultura. O nosso sétimo motivo para você, apicultor, produzir as suas próprias abelhas rainhas é evita e retarda enxameações nos apiários. Quando você trabalha com rainhas novas, então a gente já sabe que rainha nova ela inibe muito mais feromônio, o feromônio dela é muito mais forte do que o feromônio de uma rainha velha. Então automaticamente você já vai evitar grandes enxameações no seu apiário quando você trabalha com rainha nova, beleza? Sem contar que a postura dela é muito maior, vai ter um número de larvas muito maior. Essas larvas também produzem feromônio. Quanto mais larvas novas dentro de uma colmeia, mais prolongado é o período de enxameação dessa colônia, dessa colmeia. Então, rainha nova produz mais feromônio e retarda enxameações, beleza? Então, rainha velha, feromônio fraco, e isso estimula as abelhas a puxar a realeira, falta de larvas na colmeia, falta de feromônio das larvinhas. Então isso ocorre aí as enxameações naturais, né? Ou até mesmo as próprias abelhas eliminar essa rainha velha se o enxame estiver muito fraco e se tornar uma colmeia zanganeira. Rainha nova, alto índice de feromônio dentro da colmeia, retarda enxameações. O nosso oitavo motivo para você, apicultor, produzir abelhas rainhas, trabalhar com abelhas novas, é a capacidade de postura, né? Comparando a postura de uma rainha velha e uma postura de uma rainha nova, você sabe que uma rainha nova tem uma capacidade muito maior, né? De uma capacidade de botar até 3.000 ovos por dia em relação a uma rainha velha. Então a capacidade de postura de uma rainha nova é muito grande em comparação às rainhas velhas. Então esse é o nosso oitavo motivo. Vocês viram aí quantos motivos eu já citei para vocês trabalhar com produções, trabalhar com rainhas novas? E não para por aí. O nosso nono motivo para você trabalhar com produção de rainhas, trabalhar com rainhas novas. Rainhas novas faz com que os enxames cresçam muito mais rápido do que trabalhar com rainhas velhas. Rainhas novas, pessoal, durante o período de escassez, se você fornecer alimentação, ela responde a essa alimentação muito mais rápido do que as rainhas velhas, que só fica comendo xarope e não vê resultado, não vê crescimento dos enxames. Então, esse é o nono motivo. Rainhas novas, os enxames crescem muito mais rápido e elas respondem à alimentação durante o período de escassez. De que jeito que ela responde? Com alto índice de postura, crescimento do enxame. O enxame atravessa o período de escassez com alta população de abelhas, quando você, apicultor, alimenta ela durante o período de escassez. Então, ela cresce muito mais rápido do que você trabalhar com uma rainha velha. Seja de que forma?
com divisões de enxames, com recuperação de enxames, seja de qualquer forma. Rainhas novas corresponde à alimentação e faz os enxames crescer muito mais rápido do que trabalhar com rainhas velhas. O nosso 10º motivo para você trabalhar com produções de rainhas é a substituição de rainhas de capturas, substituições daqueles enxames voador que só vivem migrando, que não para em caixa. Então vocês têm essa opção. Fez captura de um enxame lá na natureza, durante o período de escassez, aquele tanto de favo, tinha postura, tinha pólen, mas não tinha mel. E a abelha não tinha enxameado. Então são abelhas de genéticas diferentes, abelhas que só pensam em crescer população para enxamear. Então vocês capturando essas abelhas, seja abelhas de migração, enxame voador, você tem a opção de substituir essas rainhas que não prestam. Então esse é o nosso 10º motivo para vocês produzir abelhas rainhas. Substituição de rainhas provenientes de capturas. O nosso 11º motivo para você, apicultor, produzir abelhas rainhas é aumento na produtividade, chegando aí em até 40%, né? Já foi feito um trabalho, uma pesquisa lá no Nordeste. Quem passou essas informações foi o meu amigo Jânio, né? Zootecnista aqui, trabalha no Senar. E esse trabalho foi feito com rainhas novas, provenientes de captura, e com rainhas africanizadas, né? Selecionadas lá do apiário. Então, nessa pesquisa, ele teve um resultado aí, um aumento de produtividade dessa rainha do apiário, produzida ali, selecionada, africanizada, né? Um aumento de 40% a mais em relação a um enxame proveniente de capturas. Então você trabalhando com abelhas africanizadas, selecionadas, você vai ter um aumento automaticamente. Trabalhando com rainha nova já tem aumento na produtividade de mel. E você fazendo a seleção, você pode ter um aumento aí de até 40%. Isso se não passar a mais de 40%, né? Isso depende também muito da vegetação, da pastagem apícola, né? Da oferta de alimento, de recurso dessa região. Então se você tem rainha velha e também nessa região tem um recurso muito grande e você substituir por rainhas novas, automaticamente você vai ter um aumento muito grande na sua produtividade de mel. O nosso 12º motivo para você, apicultor, produzir as suas abelhas rainhas, que você vai ter controle da produção de rainhas. Então você pode estar pesando essas princesas ao nascer. Você pode arrumar uma balança de precisão e pesar essas princesas, entendeu? Às vezes a realeira é pequena, ali você vê por fora, mas para dentro ela é grande, então nascem rainhas grandes ali dentro, e às vezes você destrói essas realeiras antes. Então você tem controle na quantidade de princesas que vai nascer, você vai ter controle no peso dessas princesas, se você conseguir uma balança de precisão. Rainhas, princesas mais pesadas, vai ser princesas boas, entendeu? A sua bolsa de esperma vai ser maior e com isso, consecutivamente, a postura dessas princesas vai ser bem maior do que as posturas de princesas pequenas, mais leves. Já fui ali comer o mel porque a garganta já não estava aguentando. É muita coisa para a gente estar transmitindo a vocês. O nosso 13º motivo para você, apicultor, produzir abelhas rainhas, trabalhar com abelhas rainhas, diminuição de abandono de caixas de colmeias durante o período de entre-safra. Rainhas novas, elas tendem a passar e resistir muito mais o período de escassez do que as rainhas velhas. Então esse é o nosso 13º motivo para você trabalhar com abelhas rainhas novas. E se você ainda cuidar das abelhas do jeito correto, do jeito certo, fornecer alimentação durante o período de escassez, você não vai perder colmeias. No meu caso, raramente, este ano que a gente passou de 2020 para 2021, eu não perdi nenhuma colmeia durante o período de escassez. Por quê? Trabalhei com rainhas novas e cuidei delas com alimentação. Os enxames atravessaram um período de entre-safra, todos populosos. Então esse foi o nosso 13º motivo. O nosso 14º motivo, esse é muito top, recuperação de colmeias zanganeiras, né? Isso é muito bom. No meu caso aqui, pessoal, particularmente me ajuda muito.
Eu vou no apiário, às vezes fazer revisão, e encontro ali 2, 3 enxames sem rainha, ou já se tornando colmeia zanganeiro, mas é um enxame grande que está pronto para produzir mel. Faltou a rainha, as abelhas enchem o ninho de mel, não sabem armazenar o mel só nas melgueiras. Então, como eu tenho os núcleos de fecundação, eu vou lá, retiro as rainhas, coloco nas colmeias que está sem rainha, nas colmeias que está zanganeira. A recuperação é na hora, entendeu? Do que você pegar e ir lá em outra caixa, retirar um quadro, colocar naquele enxame que já está zanganeira, elas vão puxar a realeira, corre risco delas destruir as realeiras depois. E também a outra coisa que acontece é que elas vão puxar realeiras de emergência, porque já está sem rainha há muito tempo, já está zanganeira, entendeu? Então, quando você, apicultor, aprende a trabalhar, a produzir abelhas rainhas, que nem no meu caso, é bom vocês terem ali 10, 15 núcleos só para ter as rainhas fecundadas, só para vocês fazerem a substituição depois das rainhas velhas, para vocês recuperar os enxames, para vocês produzir mais enxames. Então, este é o nosso 14º motivo para você aprender a produzir abelhas rainhas. E tem mais aqui, ó. Eu vou parar por aqui, pessoal. Eu vou citar só mais um motivo, que esse motivo aqui é bem importante para vocês, mas eu vou parar porque é muita coisa para a gente estar transmitindo a vocês. Se eu falar sobre benefícios de produzir abelhas rainhas, os benefícios que elas trazem, a gente não para. Então, o nosso 15º motivo para você produzir abelhas rainhas é que você vai ter controle na produção de rainhas. Você pode estar marcando as suas rainhas com a cor específica do ano. Então, você vai ter controle dos seus enxames. Você vai saber qual que é a rainha velha, qual que é a rainha nova, qual que é a época certa para você estar fazendo a substituição dessas rainhas. Isso, pessoal, já é manejo avançado. É isso que eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês saiam da área de acomodismo. Saia dessa área de ficar trabalhando com método natural, coisa mais antiga, e vem para o lado profissional, onde vocês podem ter alta produtividade, autocontrole da apicultura. É isso que eu quero passar para cada um de vocês. Do mais, eu fico grato pela presença de cada um de vocês que assistiu até aqui. Você que viu todo o vídeo, comenta aqui embaixo. Você que chegou agora, ainda não é inscrito no canal, se inscreva, participa aqui embaixo nos comentários e não deixa de deixar o like para a gente, que é de suma importância para o crescimento do canal. Galera, tchau, tchau, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo sobre produções de rainhas.